lá no suporte hoje, isso é quase um dogma, né? A gente não contrata ninguém do ramo. Acabamos de contratar mais 2 vendedores agora, não são do ramo, mas eles têm um perfil de vendedor. Tem muita gente que acha que se você sair colocando mais vendedor, você vai vender mais para sempre. Não é assim. Mais de 80% do custo de uma empresa sai de um setor de compras. Então a gente está falando aqui facilmente da gente mexer o resultado para cima ou para baixo num erro ou num acerto. Ô Chico, você também passou por um momento no início lá da sua caminhada no suporte que você passou um tempo sendo responsável também pelo time de vendas. Boa parte do relacionamento com os externos também sempre passou por você. O que você teve, assim, olhando mais para o time de vendas internamente, tem algum caso específico, assim, em termos da equipe interna que você lembra que, assim, foi um momento difícil para você, que você sentiu talvez muita dificuldade de fazer a gestão daquilo ali? Porque eu tenho alguns momentos que eu passei, depois a gente pode falar aqui também, e geralmente aquilo te faz crescer, né? Como gestor, como alguém que está tocando uma equipe. Teve algum caso específico? Eu vou ter que citar nome, né? Eu acho que uma vendedora que não trabalha mais com a gente, mas deu uma chacoalhada no time de venda, foi quando a gente contratou a Aline, que não era do ramo, você lembra disso? A gente sempre tem que contratar vendedor, cara que entenda de peça, mas aí o entender de peça não quer dizer que ele seja vendedor. Vendedor é uma coisa, conhecimento técnico outro. Quem é vendedor vende qualquer coisa. Aí ele vai conhecer o produto, vai ser treinado, cada ramo tem o seu detalhe, ele vai aprender, ele vai vender porque ele é vendedor. A Aline, para mim, foi uma grande virada. Foi um desafio você botar uma pessoa dentro da sala de vendas que não sabia a diferença de uma porta para um pneu. E a experiência foi maravilhosa, mas por questões outras ela não trabalha mais conosco. Aí isso virou lá no suporte hoje, isso é quase um dogma, né? A gente não contrata ninguém do ramo. Acabamos de contratar mais 2 vendedores agora, não são do ramo, mas eles têm um perfil de vendedor. Então isso para mim foi a primeira virada. E depois quando o time foi crescendo, cara, você administrar às vezes 10, 15, hoje a gente está beirando 20 vendedores aí, eu não tenho competência para tal. Então até que a gente tem que buscar gente fora para poder fazer esses microgerenciamentos do time de venda, que se faz muito necessário e às vezes a gente acha que a gente sabe tudo. Cara, uma coisa que quem está em cargo de gestão, a gente tem que ter humildade e falar assim, cara, isso aí eu não sei fazer. Simples assim, cara. E tem gente que faz melhor do que eu. Vamos buscar o cara no mercado. Aí foi a decisão quando a gente botou gerência de venda, depois supervisão. Quem tem time de venda aí que está nos ouvindo agora, cara, a microgestão da venda faz toda a diferença. O que eu falo microgestão é o seguinte, cara, o dia começa às 8, termina às 6. Aí cada um vai inventar o seu detalhe. Cara, a cada 2 horas o vendedor tem que ser instigado, perguntado, e é assim que faz o negócio. Ou a gente não tinha tempo, ou não sabia fazer, ou tinha que olhar muita coisa, e acaba a gente se perdendo. Essa que é a grande verdade. Às vezes a gente tem muito assim, cara, esse filho aqui é meu, tem que administrar da melhor maneira possível. Mas se não tiver competência para tal, traz quem tem. E vamos crescer e vamos embora, todo mundo junto. Cara, eu acho que é muito uma questão do tempo, porque a gente demora a aceitar, a gente como dono do negócio demora a aceitar que tem que botar mais gente ali. Primeiro porque você sempre quer ter o investimento adequado, não exagerar em nada, fazer mais com menos. Então você já começa assim, vou criar uma função nova aqui, mas para fazer isso e isso, dá para fazer. Dá para pedir para essa outra pessoa aqui fazer. Só que não é assim. E aí, quando que você começa a mudar essa mentalidade? Quando você vê que você coloca uma pessoa por uma função dessa, aí aqueles processos começam a andar, começam a funcionar. E aí você fica, devia ter feito antes. Sempre começa assim. E aí daqui a pouco você vê que talvez essa pessoa já não é mais suficiente para aquilo, porque falta tempo mesmo, e você coloca mais uma. E aí o negócio começa a andar. Em alguns pontos você pode até se perder nesse caminho, porque, por exemplo, tem muita gente que acha que se você sair colocando mais vendedor, você vai vender mais para sempre. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem que ter uma máquina ali. Então, até para isso, você tem que saber o que você está implementando de custo e o que está vindo de resultado em cima, né? Mas no caso específico da venda, eu acho que ainda é uma talvez a equipe onde mais as pessoas acham que é só colocar a gente ali que funciona mais. Nas outras equipes é muito difícil isso acontecer.
Você vê, por exemplo, até no nosso grupo de mentoria que está passando aí na televisão, a gente tem uma empresa que tem tem uma matriz e uma filial, com certeza está escutando a gente também, e eles tinham um dos sócios, que é um casal, um dos sócios responsável pelo time de compras, e fazendo tudo da mesma forma que você fazia também lá no início, e hoje em dia eles já estão trazendo novos processos, novas pessoas para fazer os processos, e o negócio está entrando numa normalidade. Esse processo de transferência, tem uma pessoa destinada só para fazer isso, e aí você começa a ver o principal, que é o seguinte: o dono, quando ele começa a ter essas pequenas vitórias, que ele vai vendo que está funcionando, a cabeça do cara vai mudando para entender que mais gente às vezes é o caminho, sim. Onde que isso se perde? Quando você acha que é só colocar mais gente em todos os lugares que funciona. Não é, você tem que organizar, né? O que você está fazendo agora no time de compras, que você comentou, que é conseguir ter o processo operacional padrão para todo mundo saber o que tem que fazer. Se você não tiver isso, como é que você agora escala a sua equipe? Senão você cai na mesma situação onde ele estava antes, né? Como é que você consegue trazer mais gente e fazer o negócio funcionar? Bom, assim que eu assumi como supervisor de compras, tem 2 anos mais ou menos, a nossa equipe ainda eram 3 pessoas, né? 4 com você, acho que era isso. E hoje somos 7, já fomos 8. A parte mais difícil, no meu ponto de vista, não foi nem criar os POPs e saber qual é a hora de colocar uma pessoa para essa pessoa começar a desempenhar. A parte mais difícil é você encontrar a pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu participo lá junto com a Elisângela, da contratação, eu faço a entrevista junto dela. Se você conseguir contratar uma pessoa que, além da experiência para o setor, né, as atribuições, ela já saber quais são as atribuições, já ter executado as mesmas. Ela ter a responsabilidade, você conseguir contratar uma pessoa responsável, proativa, comunicativa, é o mais difícil. Porque a partir do momento que você encontra uma pessoa dessa, lógico que tudo existe um limite. Existe um limite. Como o Rafael acabou de falar, você não vai botar 15 pessoas no meu setor, vai ser o mesmo resultado de 10. Mas quando você já está com o entendimento de que você precisa crescer, quando você encontra uma pessoa dessa, igual eu encontrei na equipe de compras hoje, Marcela, Pamela, a Natália, que hoje está com o Gustavo, a Ingrid, a Jennifer, que já estava lá, você consegue, junto dessa pessoa, organizar e melhorar qualquer processo. Lógico que existe um limite, volto a repetir. Mas hoje eu tenho uma equipe em que todo mundo sabe onde a gente tem que chegar, todo mundo sabe a responsabilidade de trabalhar num setor de compras. Mais de 80% do custo de uma empresa sai de um setor de compras. Então a gente está falando aqui facilmente da gente mexer o resultado para cima ou para baixo num erro ou num acerto. Então é muita responsabilidade. Só que eu consegui, junto da Elisângela, captar pessoas que não são do mercado com essa responsabilidade e proatividade. Então, eu tenho que fazer um POP para uma atribuição, entender a melhor maneira de contextualizar aqui e fazer um fluxograma de uma operação, melhorar a rentabilidade de uma empresa, entender qual é o momento de aumentar estoque, diminuir estoque, cobrança de pendência, captar todas as notas em até 24 horas para corrigir os erros do mercado, que tem muito fornecedor que fatura o que não deve, que fatura mais caro, e a gente em até 24 horas já está vendo tudo isso para cancelar a nota, menos os que faturam na sexta-feira à noite, porque eu acho que isso daí já tem uma malandragem aí. Mas você captar essas pessoas, elas te ajudam e você não precisa pensar nisso sozinho. Então, a gente lá tem a reunião toda segunda-feira. Já tem 2 semanas que nós não temos, mas a gente está muito ocupado nessas últimas 2 semanas, mas segunda que vem a gente tem com certeza. Elas te ajudam ali na reunião, você só leva aonde tem que chegar e junto, todo mundo ali pensa e eu distribuo as atribuições e a gente chega num resultado. Então, não tem como você ter uma pessoa boa de trabalho, responsável, organizada, proativa e você ter dificuldade para melhorar a rentabilidade ou melhorar algum processo. Ela tem o entendimento e a responsabilidade que a gente tem um resultado a ser atingido, elas se preocupam quando a gente tem um mês ruim, elas ficam felizes quando a gente tem um mês bom, mesmo sem nenhum tipo de prêmio. Nada disso. Eu tenho a certeza de que quando a gente tem um mês bom, todo mundo do setor de compras vai para casa mais feliz. Independente. E quando a gente tem um mês ruim, todo mundo fica preocupado.
Então, quando você encontra pessoas assim, e eu sou assim, qualquer processo dentro de uma empresa fica mais tranquilo de ser melhorado. Eu acho que o mais difícil é você captar essas pessoas, porque normalmente já passaram por empresas que, diferente da suporte, não dão estrutura, que elas não têm autonomia para trabalhar, que elas são criticadas o tempo todo e ninguém está ali para ajudar. Então, elas já passaram por tanta empresa que é difícil de você conseguir desempenhar, que quando elas vão para uma boa empresa, todo mundo já está com o pé atrás querendo, cara, vou fazer o meu, vou receber o meu salário aqui e vou embora. Quem tem que saber se está bom ou se está ruim, quem tem que melhorar é o meu gestor. E é isso. Só que quando você consegue captar essas pessoas que ainda acreditam que fazer um bom trabalho é a melhor solução para você receber o seu salário, todos os processos de uma empresa existe uma facilidade de serem melhorados, todos. Perfeito. Cara, você falou aí o nome das pessoas, aí eu acho que é interessante a gente reforçar um negócio que aconteceu lá com a gente. Você falou da Natália, né? Natália. A Natália estava na compra lá com ele, se destacou muito, estava desempenhando muito bem a função dela lá. E alguém percebeu que ela... Quem foi que despertou para que ela pudesse ir para o TI? Bom, foi assim. Todo Vai mundo lá. já falava muito bem dela, porque ela realmente é um furacão, assim. A galera toda do Compras mas por ela fazer Tá engenharia... advogando, hein? Ninguém vai sair mais do setor de compras, não. Acabou. Já falei com o Rafael, né, Rafael? Tá acordado. Ela faz uma faculdade da área de TI. Então, despertou o interesse de um setor da suporte que está crescendo bastante, que é o TI, que é o do Gustavo. E aí, juntou o útil ao agradável, ele foi lá e arrancou ela do compra. Então, isso que eu queria chamar a atenção para as Levou pessoas pro coração atentas também. Porque pode ter uma pessoa ali fantástica que está desempenhando tudo da melhor maneira possível, mas ela pode ser mais bem aproveitada ainda no outro setor. Mas com certeza. Você perdeu, mas a empresa está ganhando. A empresa está ganhando. O que tá falando o nome é o Danilo, pô. O Danilo também, né? Foi O Danilo. estoque, foi descoberto, subiu, tá no TI. É outro. Então... Desenvolve muito. Essas são eu acho que a questão é o seguinte, são as pessoas, e aí vem de cima para baixo. O Rafael e o Marcelo me acharam, eu achei a Natália, alguém achou o Danilo. Esse achou também é um termo muito, não é sorte. Existe um trabalho para achar essas pessoas. Tô falando achou aqui como se, né? Não é a gente observa todo mundo o tempo inteiro, e tem gente que tem habilidades que você pode aproveitar em outro setor, ele sai daquele setor, a função dele é preenchida por outra pessoa e ele vai fazer outra função. Assim, tudo é móvel, nada é estático. A Natália, ela tinha uma habilidade, ou melhor, tem uma habilidade, que ela foi para o TI que a gente está desenvolvendo, que está vindo muita coisa nova aí, muita ferramenta nova, muito produto novo já vai estar por aí. Olha que interessante, se criou uma função que não tinha na empresa, para ela foi legal, e a função que ela fazia, contratamos outra pessoa. Então, assim, isso aí é um negócio que é muito legal, entendeu? E que encaixa exatamente com o que eu estava falando, né? Achamos uma pessoa, não tem como não ter facilidade com essa pessoa. Porque quando não está no seu, está no outro setor. Mas ela é tudo aquilo que eu falei. Proatividade, organização, responsabilidade, comunicação, o entendimento das situações. Se essa pessoa tem isso, muito difícil não ter espaço para ela dentro da empresa.